A paz de Jesus, o amor de Maria, Deus abençoe você. Hoje então nós vamos entender como que surge uma comunidade, o que ela é, né? Nós vamos entender como que os membros vivem, como que ela vai se desenvolvendo, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Igor, sou fundador da comunidade Junos, e essa é uma formação para os nossos membros, mas também para você que é fundador, para você que quer conhecer uma comunidade. Então nós estamos fazendo um estudo a partir do nosso carisma, a partir da nossa comunidade, e nós estamos utilizando livros, né, para nos auxiliar. Nós estamos utilizando os subsídios doutrinais das novas comunidades, feitas pela CNBB, tá? Então você que é fundador, você que é formador, eu recomendo que você compre esse livro, porque vai te ajudar bastante. E estamos utilizando o livro Novas Comunidades, Primavera da Igreja, que é um livro publicado pela Canção Nova na época da Fraternidade das Novas Comunidades no Brasil, a antiga Frater, tá bom? E esse livro aqui você só encontra hoje em dia no site, nos aplicativos, né, de leitura. Então no Kindle, no Apple Livros, né? E também você consegue encontrar no Google Livros, tá bom? Então vamos partir aqui o que é uma comunidade. Uma comunidade é um grupo composto por homens e mulheres, solteiros e casados e clérigos, que vivem em comunidade e segue um estilo particular de vida, sob a graça de uma espiritualidade e de um carisma. Então uma comunidade, ela não é aquilo que ela faz, não é aquilo que ela exerce, não é uma missão, né? Uma comunidade autêntica, ela não é uma comunidade de missão, que ela surgiu para fazer tal coisa, tal atividade, não é isso. E também não é um grupo de pessoas que apenas se reúnem para rezar ou para ter alguma convivência fraterna. Uma comunidade, ela segue um estilo particular de vida baseada numa espiritualidade e num carisma. Possuem uma espécie de consagração de vida, que hoje nós chamamos de compromisso ou de promessas, tanto para os leigos, quanto para os religiosos, quanto para as pessoas, né, do clero. Não são, como eu falei, não são obras que as definem, mas a forma de viver e a sua forma de ser. Quais são algumas das características das novas comunidades? A primeira é um carisma próprio bem definido. Toda comunidade possui um carisma específico, um carisma que vai traduzir o seu estilo de vida, como por exemplo no nosso carisma. Nós temos a passagem fundante, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e o nosso carisma é traduzido como experimentar, viver e espalhar o amor misericordioso de Jesus na divina humanidade. Nossa missão, nosso carisma, ele é baseado em trazer a dignidade à pessoa humana, nos baseando na humanidade de Jesus. E como essa humanidade foi trazida pelo amor misericordioso, que fez com que Jesus baixasse um olhar de misericórdia para transformar a nossa miséria em chama de amor. Então cada comunidade tem um carisma específico. O amor e reverência filial à igreja através do Papa, do Bispo, do clero, né? E uma obediência filial da doutrina católica. Também é uma comunidade autêntica, ela tem forte missionariedade sob impulso da nova evangelização. Toda comunidade ela tem esse impulso, essa desejo de evangelizar, esse desejo de levar esse carisma a outros lugares, não para ganhar membros para si, isso é consequência. Ela quer ganhar membros para a igreja, ela quer ganhar almas para Cristo. Ela não tem intuito de trazer ninguém para si. Isso é uma consequência do seu apostolado. Isso é uma consequência de que pessoas vão se identificando com aquele apostolado. Uma vivência comunitária sob duas formas, né? Algumas comunidades podem ter apenas uma dessas formas, que é a comunidade de vida ou a comunidade de aliança. A comunidade de vida é quando um membro deixa tudo e vive dentro da comunidade, tá? Então esse deixar tudo entenda-se como o quê? O trabalho, os estudos, a família, tá? Se a pessoa é casada, o casal vem junto, né? Dependendo das consagrações, só um membro da comunidade pode ser comunidade de vida também, às vezes. Então tem essa organização também, tá bom? Um chamado específico de pobreza e abandono na divina providência. Quem vive na comunidade de vida, esse viver da providência é mais radical.
Eles possuem aquilo apenas o necessário. Eles possuem apenas aquilo que a comunidade vai ofertar. Quando é um caso de um solteiro, inclusive, o membro solteiro, que é a comunidade de vida, não possui o dinheiro. Ele depende sempre de um econômico que vai fazer a vez de organizar. Então, se a pessoa está precisando de roupa, é o econômico que vai ajudar a comprar, é o econômico que vai dar o dinheiro para ser comprado. No caso de uma comunidade de vida onde é um casal, é o esposo ou a esposa que vai organizar isso. E a comunidade de aliança, que é uma pessoa que mantém sua casa, mantém a sua missionariedade, a sua vida fraterna, mas ela também dedica-se à comunidade. Só que ela dedica-se como prioridade, como em primeiro lugar é a comunidade, né? Então, digamos assim, a pessoa ela é consagrada. Então, depois da família, depois das suas tarefas, ela vai optar por estar auxiliando na comunidade. Mesmo assim, ela ainda vai ter aí a sua missionariedade, a sua vida fraterna, com relação ao seu apostolado, com relação às pastorais, com relação àquilo que ela pode exercer também fora da comunidade. Também, outra característica é o governo comum e organizado, vivido sob a graça da obediência. Então, todas as comunidades, elas têm um chamado de ser organizadas com a obediência. Então, não é apenas o fundador que vai ficar organizando aquilo, não vai ser apenas não é ele quem manda em tudo, mas um conselho, toda uma organização. É um governo comum. Todos ali são participantes deste governo, deste momento que as pessoas têm. Então, tem uma eleição, tem uma associação que vai ser gerida, tá bom? Então, ainda mais agora, o fundador ele não pode ser vitalício como presidente. Então, tem uma rotatividade também. Outra coisa também é a presença de todos os estados de vida na realidade da comunidade. Então, celibatários, casados, solteiros, sacerdotes, homens, mulheres, então todos os estados de vida participam deste mesmo carisma, dessa mesma comunidade. O intenso apelo à vivência moral segundo o magistério, inclusive cumprindo por vínculo de castidade segundo o estilo de vida. Então, o solteiro vai viver a castidade, o celibatário vai viver a castidade com plenitude, um casal também é chamado a viver a castidade. E uma intensa vida de oração, de tanto pessoal quanto comunitária. Isso também faz parte do estilo de vida de uma comunidade. E quais são os pilares de uma nova comunidade? Quais são os pilares da vida fraterna? Nós temos 3 pilares, que é o pilar da vida de oração, na vida espiritual, o pilar da vida fraterna e o pilar da vida apostólica. Essas são 3 partes essenciais para qualquer comunidade. Então, começando com a vida de oração. Ela é a base para todos os outros 2 pilares. Ela é a parte essencial de toda a comunidade. Uma comunidade que não reza, uma comunidade em que os membros não rezam, em que não tem vida de oração, está fadada ao fracasso. Ela vai se afastar da inspiração original. O fundador pode se afastar muito do que uma comunidade é, do que a própria comunidade é. Os membros vão se afastando do carisma. Então todos devem ter um momento de oração pessoal, assegurada pela comunidade. Então, momentos de oração com a Bíblia, momentos de oração do Santo Terço, participação da missa. Então é necessário que nós tenhamos uma intensidade da vida de oração. E também temos que ter momentos de oração em comunidade, momentos de oração junto, tanto presenciais quanto de outras formas. Então, por exemplo, nós podemos ter ali participações na missa, participação no grupo de oração, ter encontros presenciais de espiritualidade, mas também ter horários específicos em que toda a comunidade vai rezar. Por exemplo, nós podemos ter aí o Terço da Misericórdia. Então, todos os membros, isso é parte do nosso carisma. Todos os membros, às 3 horas da tarde, sabem que é hora da misericórdia. Então, isso é um compromisso da minha comunidade, então eu vou estar junto com todos os membros, rezando em comunidade, entende? Aqui o rezar em comunidade é estar no mesmo momento fazendo a mesma atividade. Então, rezando com toda a comunidade, eu estou rezando o Terço da Misericórdia. Ou então a liturgia das horas, às 6h30 da manhã, às 6 horas da tarde, são horários que a comunidade vai disponibilizar para a oração. Então, nós vamos fazer esta oração junto.
em comunidade. Pode ser presencial, mas para aqueles que não têm essa possibilidade de fazer presencial, faça apenas no horário, porque você sabe que naquele momento vai haver outros membros rezando junto. Então você está rezando em comunidade. O segundo pilar da vida fraterna, da vida em comunidade, é a vida fraterna, que é viver como uma família que possui um pai, filhos e a mãe. O pai é Deus, a mãe é a igreja e os filhos são todos nós. Nós somos irmãos. Então, é um grupo de pessoas que quer partilhar a vida um com o outro. Isso é a vida fraterna. E na vida fraterna nós partilhamos tudo. Partilhamos as alegrias, partilhamos as tristezas, partilhamos as dificuldades, partilhamos as nossas necessidades, tanto espirituais quanto materiais. Também partilhamos a nossa alegria. Então, todos os membros na vida fraterna precisam entregar-se um ao outro e confiar-se também. Então, conversar uns com os outros, ter vínculo uns com os outros, né? É necessário que a gente tenha um encontro um com o outro, tá? Não é somente ter momentos fraternos, que é importante, mas é um trabalho de dedicação ao outro. Aqui nós devemos ter sim momentos fraternos, tá? Momentos de partilhar a vida, de buscar estar junto, de ter brincadeiras, de ir numa fraternidade, de fazer alguma coisa junto, estar junto. Então, a comunidade precisa organizar, por exemplo, ir numa pizzaria, ir num shopping, assistir algum filme, jogar bola, jogar xadrez. Isso é necessário, isso é bom. O ideal seria ser semanalmente, mas nós não temos essa possibilidade sempre, tá? Mas, digamos assim, nós temos que ter alguma forma de nos reunir, de estar partilhando a vida, de não ser apenas um momento de retiro, mas um momento de confraternização, um momento de dar risada, um momento de estar junto, um momento de nos aproximarmos uns dos outros. E nós temos o apostolado, que é o nosso terceiro e último pilar da vida fraterna. E ele é fruto das duas outras partes, dos dois outros pilares. Então, para você realmente ter uma vivência eficaz do apostolado, você tem que ter primeiro uma vivência eficaz da vida espiritual. Porque para você ter um bom apostolado, a sua vida de oração precisa estar muito íntima com Deus. O principal pilar é a vida de oração. Então, para você conseguir exercer bem o seu ministério, sua missão, seu apostolado dentro da comunidade, porque a comunidade tem o seu apostolado, mas você tem um apostolado específico dentro da comunidade. Você tem um chamado específico dentro da comunidade. Tá? A comunidade tem a sua missão e você tem a missão dentro da comunidade. Então, para você ter esse chamado, esta missão, você tem que ter um contato direto com Deus. Um contato específico com Deus. E para isso é necessário também você ter um diretor espiritual e um formador espiritual. Um formador pessoal. Dentro da comunidade, nós temos que ter esse formador. E o que o formador pessoal faz? Nós vamos um dia chegar nisso especificamente, mas ele vai ouvir o que você tem a dizer. Ele vai te ajudar na sua vida espiritual. Ele vai te ajudar na sua vida fraterna e ele vai te ajudar no seu apostolado. Ele vai te ajudar nos 3 pilares. Tá? O primeiro objetivo dele é te ajudar na vida espiritual. Né? A entender o carisma, a entender como que você se relaciona com o carisma, a entender a vida fraterna na comunidade, a entender a espiritualidade da comunidade. Isso tudo faz parte de uma missão de um fundador, de um formador pessoal, tá bom? E a vida fraterna, ela vai te ajudar a ter um vínculo de amor para que você possa realmente exercer a caridade. Porque como que você vai exercer o apostolado de amor com os irmãos fora se você não tem um amor com os irmãos dentro da comunidade? Nós temos que ter, então, um amor a partir de dentro. E são diversos os apostolados, são diversas as missões. A pregação, a música, a formação, a acolhida, a evangelização nas redes sociais, a cura, a libertação. Existem vários apostolados. Então, tudo isso faz parte deste pilar. Tá? E ele é originado através dos outros 2 pilares. E como é que surge uma nova comunidade? Toda comunidade surge a partir de um fundador.
de uma pessoa que sentiu a inspiração primeiro, que sentiu o carisma por primeiro e iniciou uma espécie de vida particular, uma espécie de obra. Então o fundador não é a pessoa mais santa, não é a pessoa mais sábia, não é a pessoa mais capacitada, é a pessoa em que teve apenas o primeiro despertar, a pessoa que deu início no carisma. Então ele é a pessoa que teve a inspiração e é a pessoa que tem que ter a necessidade, que tem que ter a capacidade de inspirar o carisma nos outros, de despertar o carisma nos outros. Ele não é um cargo, ele não é uma função, não é a pessoa mais importante da comunidade. Não. Ele é apenas a primeira pessoa que deu o passo. Tá? Ele é a pessoa que deu o primeiro passo. E o cofundador, quem que é? Nem toda comunidade tem um cofundador, né? Muitas comunidades possuem outras formas de vida. Então é importante que a gente saiba o que é o cofundador. Então, o carisma de fundação e de cofundação são diferentes. Então, o carisma de fundação de cofundação são dois carismas. E, ao contrário do que se possa pensar, o cofundador não é uma porcentagem do carisma do fundador, não é 50% ou 90% do seu carisma. Não, ele tem um carisma específico. É um carisma diferente, com finalidade diferente a serviço da comunidade. O cofundador, ele é um espelho para o fundador. E essa é a definição de cofundador carismático, mais comum entre os estudiosos, né? Então, por meio da sua vida, com suas fraquezas e virtudes, o cofundador funciona como um espelho, no qual o fundador, por uma graça que lhe é própria, enxerga e compreende melhor o carisma. Então, eu tenho dois cofundadores na comunidade. Eu tenho o Poti, que já está intercedendo por nós no céu, e tenho a Camila. São dois espelhos que eu tenho. O Poti, como eu costumo dizer, ele é aquele que me incentivava. Faça, faça, faça. E a Camila é aquela que fala assim: tenha calma. Não se precipite. Não tenha medo. Então eu tenho o equilíbrio daquele que me diz vá e aquela que me diz não tenha medo. Então, são dois pontos em que eu enxergo o carisma, em que eu enxergo a missão da comunidade. Então, é onde eu encontro o carisma. E essa posição não se deixa por um pouco de incômodo e por vezes até perigosa. Pois, como em todo espelho, se vê lado a lado a beleza e a feiura. Então, no caso, eu posso ver os meus defeitos, que são a feiura, os meus pecados, mas também eu posso ver tanta coisa boa. Então, como eu falei aqui, eu tenho dois cofundadores. Um me dizia faça, e a outra me diz calma, não tenha medo. E nesses olhares eu posso pensar, eu tenho que fazer, eu tô parado. E ficar focado apenas nisso. Eu tenho que fazer e esquecer da calma. Ou então eu posso também ter a calma e esquecer de fazer. Então é necessário que se tenha equilíbrio. E entre o cofundador, essa é outra característica do cofundador, tá? Entre o fundador e o cofundador há uma forte ligação espiritual. Então, lendo aqui no livro, né? Como é fácil entender a forte ligação espiritual entre fundador e cofundador? Vem da graça que ambos receberam em favor da sua comunidade, da igreja e da humanidade. Suas missões são complementares, assim como seus carismas. É, portanto, compreensível que haja uma complementação espiritual entre os dois. Sejam dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher. A história da igreja está cheia de exemplos dessa amizade espiritual, que muitas vezes se dá à distância e é bastante diversa de amizades humanas com seus componentes afetivos e sociais. Um fundador e um cofundador, né, tem uma ligação espiritual muito forte. Como eu disse, quando eu falava com o Poti, né, a gente sempre falava, olha, eu estava sentindo nisso, eu estava pensando nisso, e ele dizia, nossa, realmente é isso mesmo.
né? Ou então, às vezes eu chego e falo com a minha cofundadora, olha, eu pensei assim, o que você acha? E ela vai e fala, olha, é por aí mesmo, é assim mesmo, sabe? Então, recentemente a gente tem conversado bastante sobre isso, eu e a minha cofundadora, né? E ela me dizia, Igor, tá vendo? É com a calma mesmo, é desse jeito. É aos poucos. E vai dando certo. Já deu certo. Então, um vai complementando o outro. Um vai mostrando pro outro. E é uma forte ligação espiritual que se tem. Mesmo que se não perceba, né? É uma coisa muito engraçada. Porque às vezes a gente está pensando numa coisa e o cofundador vai e fala a mesma coisa e a gente fala, nossa, mas era isso que eu estava pensando. Entende? Ou vice-versa. Eu tô falando, vou falar alguma coisa que ele estava prestes a me falar. O cofundador não é depositário do carisma de fundação como o fundador. Eu estou falando bastante sobre o cofundador também para ajudar a minha cofundadora. E se você tem um cofundador na sua comunidade, também ajudar a entender, tá bom? É preciso que isso fique bem claro a fim de preservar e prevenir disenções e lutas pelo poder. A transmissão do carisma originário, sua interpretação, os conteúdos sapienciais do carisma, as intenções fundantes, os conteúdos da experiência fundante pertencem só e unicamente ao fundador. Fazem parte do carisma do fundador, do seu carisma de fundação. Não são parte do carisma de cofundação, que se resume a servir como um espelho para o fundador. Ao carisma e à igreja como espelho, muitas vezes mudo com a própria vida e personalidade e com a própria vivência do carisma. Da mesma forma, o cofundador é uma pessoa autônoma, que serve a Deus com todo o seu ser e inteira liberdade interior e exterior. Sua existência não depende do fundador como pessoa. Quanto mais o cofundador for ele mesmo, quanto mais o cofundador for ele mesmo, mais estará servindo com a doação da própria vida à comunidade e à igreja. Então aqui é importante entender. Eu sofri muito tempo com relação a isso. Eu olhava muito para o meu cofundador, né, para o Poti, e pensava, Poti, eu sentia assim, olha, eu pensei isso para o carisma, o que você acha? Não, ele me dava até às vezes uma lição assim, falava assim, Igor, eu não sou o fundador, quem tem que falar é você. Eu não sou o fundador, quem tem que falar é você que sabe o carisma, né? Então, realmente, é o fundador que tem que discernir o carisma. O cofundador, ele vai dizer, olha, realmente é por aí mesmo, entende? Mas, muitas vezes, o fundador corre o risco de quê? De se colocar abaixo da sua missão. A sua missão de fundador é entender o carisma, de buscar entender o carisma, tanto no cofundador, quanto nos outros membros, quanto em si mesmo. A sua fonte original tem que ser sempre Deus. Você sempre tem que perceber. Mas, por exemplo, em questão de apostolado, o que o fundador tem que entender? Olha, eu estou sentindo que isso não é do carisma. E eu chego no cofundador e falo, olha, eu estou pensando em parar tal apostolado, porque não faz parte do nosso carisma. E o cofundador vai dizer, se realmente isso é verdade, ele vai falar, realmente, eu estou sentindo isso também. Ou se não, ele vai falar assim, você não quer rezar um pouco mais? Muitas vezes isso aconteceu também comigo e com o Poti. Algumas vezes eu fiquei assim, Poti, eu estou sentindo que a gente não está entendendo o que é comunidade. E ele disse, realmente, a gente precisa entender um pouco mais, vamos estudar? Tem algum curso que a gente pode fazer? E a gente começou a comprar livros, esse daqui foi inclusive o primeiro livro que a gente comprou, né? E foi onde a gente começou a entender, a absorver um pouco o que é uma comunidade. E aí, assim, a gente começou a entender. Olha, beleza, isso é uma comunidade. E também com relação a apostolados, a gente sentiu, nós não temos a missão de criar grupos de oração. A gente estava pensando muito em criar um grupo de oração. E a gente percebeu, não é nossa missão. Não é nossa missão de fazer um grupo de oração. Nós temos a missão de entrar no grupo de oração, de estar junto com o grupo de oração. Então, a gente foi entendendo. E a gente foi percebendo, nossa, qual que é o nosso grupo de oração? Né? Que não é bem um grupo de oração, mas qual que é a nossa missão de verdade?
é o ágape. É um grupo de formação espiritual. Então, tanto eu quanto ele, a gente olhava para o ágape como a célula essencial do carisma. E ele falava, Igor, cuide muito do ágape, porque é a nossa célula de evangelização, é o nosso cerne, é o nosso centro, é o ágape. Então, existe essa ligação também, tá? Para você entender. O fundador e o cofundador não podem disputar pelo poder. O cofundador não pode dizer por você, fundador, o que é o carisma. É sua missão, é sua responsabilidade. Você tem que assumir isso. Tá bom? E o carisma do cofundador não está ligado necessariamente ao cargo, nem a uma função específica dentro da comunidade. Então, um cofundador não tem um aspecto de eu sou cofundador, então eu tenho que ser vice-presidente. Não é necessário. Não há necessidade de um cofundador de ser tal ministério, tal função, tal coordenação. O que é um carisma? Um carisma vem da inspiração. E o que é a inspiração de uma comunidade? A inspiração é como uma iluminação interior que toma conta da pessoa do fundador e que vai conduzindo ele para uma fundação natural de uma obra particular, onde ele vai de forma natural criando um apostolado. Eu vou dar um exemplo no nosso carisma. Um rapaz, eu já estava me sentindo chamado a participar de uma comunidade, tá? Eu já estava sentindo necessidade de estar dentro de alguma vida fraterna. Então já tinha alguma semente ali, mas a inspiração surgiu de várias formas. Nós temos três momentos fundantes, três aspectos fundantes do nosso carisma que aconteceram, que são a contemplação, a compaixão e a missão. Na contemplação foi minha experiência com Deus, no retiro. A compaixão foi o momento em que eu tive uma experiência com um mendigo, onde eu entendi que eu precisava cuidar das pessoas. E a missão foi quando eu fiz missão com os jovens e eu encontrei a realidade da cidade, eu vi a cidade como ela estava e eu precisei levar isso adiante. Só que a inspiração original surgiu um pouco depois dessas três experiências. Quando um jovem, né, irmão de uma amiga minha, ele cometeu suicídio. E veio para mim o sentido, quem vai cuidar desses jovens que não se sentem amados? Então, naturalmente, eu já comecei a querer organizar um grupo de missionários que levassem amor às pessoas que não se sentiam mais amadas. E isso enquanto eu queria entrar numa comunidade que eu conheci, né? Eu não pensava em fundar uma comunidade para mim. Eu pensei em fundar um projeto que levasse esse amor para esses jovens. E, enquanto isso, eu tentava entrar nessa outra comunidade que eu estava tentando entrar. Mas depois a gente começou a entender que era um carisma. Mas ela começa com uma inspiração. Então, o fundador ele tem que estar atento a essa inspiração. E se você não reza, fundador, se você não pega a inspiração original, você não vai entender o seu carisma. Então, você que é chamado a uma fundação, reze todos os dias com ela. Pegue o carisma que você anotou, reze todos os dias e anote num caderno. Tenha um caderno de anotações para o seu carisma. Tenha um caderno de anotações. Anote tudo que Deus colocar no seu coração. Tudo que Deus colocar no seu coração. Tá bom? A inspiração tem aqui uma dificuldade, que a inspiração ela não é detalhada, ela não vem com um manual do que acontece. E os fundadores eles têm uma dificuldade muito grande de entender o carisma. Tá? Então é muito duro quando um bispo diz o que é o carisma. Quando ele pergunta pra gente o que é o carisma, os fundadores não conseguem entender ainda. Porque é muito maior do que ele. É muito maior do que o fundador. Um carisma ele é muito complexo. Entende? Ele vem, sim, uma inspiração de como que você vai viver, do que você tem que se chamar a viver, mas é algo muito grande que o fundador ele não consegue entender de uma vez. Tá? Inclusive, eu vou até pegar aqui para vocês entenderem conosco as dificuldades do fundador. Então, em primeiro lugar, na experiência dos fundadores, a inspiração fundamental é uma graça iluminativa particular que os leva a perceberem uma determinada forma de vida. Mas não se trata de um plano detalhado.
Os fundadores, frequentemente, não conhecem sequer a estrada a percorrer. Não sabem como que funciona para realizar a inspiração. Então você vai perguntar para o fundador, como que a gente vai evangelizar? Muitas vezes ele vai falar, eu não sei. Como que nós vamos fazer, qual que vai ser os temas da nossa formação? Eu não sei. Como que nós vamos, quais são os nossos apostolados? Não sei. Então, é um desafio muito grande para o fundador entender, porque realmente, ainda mais no começo, né? Nós vamos já ver os tempos de fundação, e no começo é a parte mais dura, o fundador não vai saber, não vai entender. Outra dificuldade, outro desafio, a presença de intervenções de Deus destinadas a mover e iluminar interiormente os fundadores. Então, em todos os casos estudados, seja com iluminações interiores ou através de determinadas circunstâncias ou pessoais, Deus se faz presente na vida dos fundadores para fazê-los sentir que a via nova que constroem não é fruto de ilusão, tentação bastante hipotética, mas de um plano que vem do alto. Então, muitas vezes o fundador vai pensar assim, caramba, mas isso é muito grande para mim, isso é demais para mim, eu não sou capaz de criar isso, eu não sou capaz de vivenciar isso. E isso acontece. O fundador, às vezes, se sente deslocado ali. Outra dificuldade, a inspiração da regra. Entre as intervenções divinas de caráter iluminativo que encontramos na vida dos fundadores, e mediante os quais se precisam guardar os conteúdos e as modalidades expressivas da inspiração fundamental, encontra um espaço particular aqueles direcionamentos a guiar os fundadores na elaboração das regras. Para o fundador é difícil entender o que nós devemos viver, como que nós vamos criar essa regra, como que esses membros vão viver. É difícil para um fundador entender quais são as regras, né? Outra questão, a evolução e continuidade dos conteúdos da inspiração sobre a guia de Deus. A intervenção de Deus que se sucedem à primeira inspiração tem mostrado constante guia do Espírito, seja para uma ação conformativa, seja para a realização da obra que os fundadores são chamados a cumprir. Trata-se de ver que relação se põe às intervenções ulteriores com a inspiração originária. Neste caminho, que levará a formação religiosa à sua fisionomia definitiva, notamos uma evolução gradual com desenvolvimento e correções na compreensão da ideia inspiradora e de suas ações expressivas, acompanhada de uma substancial continuidade nos confrontos com a mesma inspiração primeira. Então, nesses dois aspectos, a evolução e continuidade, as dimensões de um só e mesmo processo, os fundadores se sentem ainda uma vez conduzidos pelo Espírito. Então, às vezes vai acontecendo mudanças dentro da comunidade, mas eles vão percebendo que tem um dedo do Espírito Santo, que não é algo que eles estão criando. Tá? Então, se um fundador vê que está alguma coisa diferente, o fundador fica inquieto. Ele vai ver, não é isso. Está alguma coisa diferente, não é assim. Não é para ser assim. Então Deus vai agindo, vai mudando. Então vai evoluindo, mas se você olhar para a experiência daquilo, você vai perceber, não, mas tem a ver com o carisma. Então eu vou dar um exemplo para você. Nossa comunidade, ela iniciou querendo ser missionária. Apenas missionária. E depois a gente percebeu que a gente precisava de cura. E a gente percebeu que não era só cura, era uma formação humana. Mas não era só formação humana, a gente tinha que entender as pessoas com ansiedade. Mas não era só as pessoas com ansiedade, era todas as pessoas com relação à dignidade humana. Então, se a gente for olhar para o carisma, qual que é o carisma? É cuidar das pessoas, da dignidade humana à luz da humanidade de Jesus. Lá atrás, a gente já sabia que era com relação à humanidade de Jesus. A gente não sabia que era por causa da dignidade humana. Entende? Então, o carisma ele vai sendo desenvolvido. Existem outros desafios. Por exemplo, os sofrimentos iniciais, quando o fundador tenta entender o que Deus quer dele. Tá? Então, isso é um desafio que nós vivemos. Por parte do Instituto, muitos fundadores se veem incompreendidos, rejeitados ou marginalizados por seu próprio instituto. Tá? Então, o fundador pode se sentir
não compreendido pelo Instituto, ou até mesmo rejeitado pelo Instituto. E também por parte da igreja. Muitos fundadores se sentem não acolhidos pelos padres, não acolhidos pelos bispos. Muitos fundadores vivem isso. Tá? Então é necessário que a gente entenda isso. Tá bom? E para nós finalizarmos, nós vamos falar agora dos tempos de fundação. As comunidades, elas não surgem do nada. Ela existe um processo. E é muito arriscado você determinar se a comunidade ela é autêntica ou não sem ela ter vivido esse processo. Tá? Então, existem tempos de fundação. O primeiro tempo de fundação é o grupo fundante, que é o momento mais de atividade de evangelização. É o momento em que as comunidades estão em maior ação. No nosso caso, quando nós começamos com missões. Nós literalmente nos reunimos nas casas, nós íamos no grupo de oração, nós íamos nos retiros que tinham, nós servimos em todos os retiros que podíamos e a gente fazia tudo. Tudo que a gente pegasse para fazer, a gente fazia. A gente queria estar em todo lugar. Tanto que a gente ajudava nos luais, a gente ajudava nos retiros, a gente estava em tudo quanto é canto. Mas a gente foi percebendo com o tempo que não era bem assim. Mas, nesse começo, a gente fica querendo fazer tudo. A gente queria participar de tudo. Então, é um grande ardor de ser missionário. É um grande ardor de fazer. No começo, as comunidades, elas não são tão comunidades. Elas são mais um apostolado. Elas vão entendendo que elas são comunidade com o tempo. E chega um segundo momento, que é a estruturação. No nosso carisma, nós estamos nesse tempo agora. Na estruturação acontece o quê? A comunidade começa a ser abalada, começa a surgir ventos contrários, começa a surgir dificuldades, membros começam a sair, a comunidade começa a perceber que algumas coisas não fazem parte do carisma dela. Ela começa a entender que o carisma é algo, começa a entender um pouco a missão da comunidade, começa a entender um pouco como que a comunidade é, como que a comunidade vive. Também surge aqui a institucionalização da comunidade. Ela começa a criar vida jurídica. Né? A comunidade começa a querer falar com o bispo, não para ser reconhecida ainda, mas para ser acompanhada pela igreja. Aqui há uma grande necessidade da comunidade ser acompanhada. Ela necessita, ela pede isso para a igreja. Ela pede que a igreja permita que ela experimente o carisma. Ela não está pedindo ainda uma aprovação. Isso daí vem depois. Tá? Isso vem depois, quando a comunidade está pronta. A comunidade, quando ela está num momento de estruturação, ela está num tempo de discernimento. Ela está num tempo de conhecer o que ela é. Então, surge uma instituição. É certeza que essa comunidade vai ser realmente uma comunidade? Não há certeza. Por quê? Porque um carisma não surge da noite para o dia. Ela vai ter um tempo até entender o que ela é. Tá? Ela vai ter um tempo até entender o que ela existe. Quanto tempo, Igor? Cada comunidade tem o seu prazo. A comunidade de Canção Nova demorou muitos anos para pedir o reconhecimento canônico, que é o reconhecimento oficial, tá? Que é realmente uma comunidade. Existem comunidades que até hoje não têm o reconhecimento diocesano. Por quê? Porque ainda não entendeu o carisma. Ainda não estão prontas. Então é necessário que se dê tempo para a comunidade, que não se tenha pressa de que a comunidade saiba o que ela é. Mas é necessário que a comunidade esteja em comunhão com o bispo, esteja em comunhão com os párocos. Tá? É um tempo necessário de entendimento do carisma. Então, uma comunidade que quer ser realmente uma comunidade verdadeira tem que ter tempo para a sua fundação. Não pode ter pressa. Tem que viver cada aspecto da sua vida com tranquilidade. Então, a comunidade começa a se estruturar no carisma, na espiritualidade, começa a entender as suas missões, seus apostolados. Por exemplo, nós estamos começando a entender que nós temos o atendimento na nossa comunidade de oração, mas também o atendimento de escuta, de aconselhamento. Como estamos a entender que nós temos um chamado de missão, de formação. Tá? Formação da pessoa humana com relação aos aspectos da vida, né? A temperamentos, aos sentimentos, às áreas do ser, a vida profissional também, né? Nós temos esse chamado de auxiliar nessa vida profissional, porque faz parte
da dignidade humana, do ser humano, né? Nós estamos entendendo que o nosso chamado no carisma é o amor misericordioso, e essa é a nossa espiritualidade. Mesmo com a dimensão da vida carismática, nós temos esse chamado do amor misericordioso, né? Então nós estamos começando a entender. E estamos começando também a nos estruturar, a nos organizar para nos iniciarmos como instituição. Então nós estamos organizando, estudando como que é uma associação privada de fiéis e assim vai. Então é a segunda etapa, que leva algum tempo, leva alguns anos para você entender. Depois deste período, você entra no tempo de comunhão, que é o tempo em que a comunidade vai literalmente criar a liga, criar a comunhão. É neste tempo em que a comunidade está pronta para pedir ao bispo uma aprovação diocesana. Não é antes deste tempo. Algumas comunidades têm isso daí em 5 anos? Sim. Mas tem comunidades que levam 20 anos para receber o seu reconhecimento diocesano. 30 anos para receber o reconhecimento diocesano. Não é de uma vez. Não é de uma vez. Então, aqui, a partir da fase de comunhão, se inicia a liga, se inicia a vida fraterna mais intensa, realmente uma comunidade. Pode ser aqui que surgem as primeiras comunidades de vida, pode ser aqui que surgem as primeiras, é a partir daqui, aliás, que surgem as primeiras vocações definitivas, as primeiras consagrações. É quando a comunidade já sabe, ok, este é o carisma específico. Nós somos realmente uma comunidade. Nós realmente somos uma associação privada de fiéis. Realmente precisamos que o bispo nos aprove. Então, depois do tempo que realmente ela precisou para estar madura, que ela realmente está pronta para essa fase. E, depois disso, só existe uma fase que só vai acontecer depois da morte do fundador, chamada alargamento. Neste momento, então, o fundador não está mais presente. O fundador já não está mais junto, e a comunidade ela vai ter os meios de se alimentar espiritualmente através da lembrança do fundador, das memórias do fundador, dos seus escritos, né, dos vídeos que o fundador deixou. É o tempo do alargamento. Tá bom? Então, esse aqui é um pouco é um vídeo maior, tá? Nem todos os vídeos vão demorar tantos quanto este. Só que eu precisei fazer este vídeo bem grande, bem explicado, com todos os detalhes para você, para que você fundador, para que você cofundador, para que você formador possa entender, né? E também você, membro da minha comunidade, possa entender quais são as fases de uma comunidade, como que ela surge, como que ela vive, tá? Depois nós vamos iniciar outras partes de um carisma, outros momentos de um carisma, para que você possa vivenciar melhor, tá bom? Então, eu quero agradecer você por estar aqui conosco. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E muito obrigado pela participação de vocês. E lembrando, se você puder, adquira esse livro no Google Play, tá? No Google Play lá vai ter bastante coisa. Eu vou utilizar esse livro como base e vou utilizar também este livro como base para as nossas formações, tá bom? Então Deus abençoe, fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.